Bom, vamos abrir a palavra do Senhor. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor No livro de Deuteronômio 22, en el libro de Deuteronomio capítulo 22, os versículos 8 até o 12. los versículos 8 hasta el 12. Pablito, por favor, você poderia ler, irmão. Voy a leer entonces Deuteronomio capítulo 22, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Dice: Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Si de él cayere alguno, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. É muito impressionante a maneira que o Senhor nos ensina, Es muy impresionante la manera como el Señor nos enseña, porque Ele usa também de tudo relativo à nossa vida porque Él usa todo lo relativo a nuestra vida para nos ensinar riquezas e profundidades espirituais. para enseñarnos asuntos profundos y riquezas espirituales. Muitas vezes não compreendemos o Senhor claramente, Muchas veces no comprendemos al Señor claramente porque deixamos de atentar para as coisas simples. porque dejamos de observar las cosas simples. Nós queremos muitas vezes as coisas muito profundas A veces nosotros queremos las cosas muy profundas e acabamos esquecendo das coisas pequenas e simples. y terminamos olvidando las cosas pequeñas y simples. Queremos as coisas muito espirituais e esquecemos as mais simples. Queremos las cosas más espirituales y olvidamos las más simples. Com o passar dos anos, vamos percebendo que estamos no princípio da encarnação. Con el pasar del tiempo nos damos cuenta que estamos en el comienzo de la encarnación. Aquele que é eterno entrou em nossa história. Aquel que es eterno entró en nuestra historia. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo E ele agora falou de maneira muito simples da nossa vida. y Él habló de manera muy simple para nuestra vida. Ele entrou em nossa história. Él entró en la historia E agora ele fala sobre os pássaros do campo, os pássaros dos ares e os animais do campo. y ahora Él habla de los pájaros y los animales del campo. Fala do mar, do gado, enfim, ele fala de coisas da nossa vida. Habla del mar, del campo, en fin, habla cosas de nuestra vida. Então, precisamos nos lembrar que aquilo que é espiritual Entonces necesitamos entender que aquello que es espiritual muitas das vezes está plantado nas coisas naturais. muchas veces está ligado o plantado en las cosas naturales. E que pena que nós espiritualizamos muitas coisas Y qué pena que nosotros espiritualizamos muchas cosas em detrimento das coisas naturais. en detrimento de las cosas naturales. O Verbo se fez carne. El verbo se hizo carne. Então, isso é o princípio da encarnação, Ese es el principio de la encarnación. de que nós não podemos separar o espiritual com o terreno. Y que nosotros no podemos separar lo espiritual y lo terrenal. Ele quer vivificar todas as coisas, Él quiere vivificar todas las cosas, mas tudo que ele criou, ele usa. mas todo lo que el Señor creó, Él lo usa. E agora falando sobre a casa de Deus, Y ahora hablando sobre la casa de Dios, nós precisamos nos lembrar da pequena casa ou da casa nova.
Nosotros debemos recordar la casa pequeña o la casa nueva. Nesses últimos anos eu tenho tido encargo por pequenas assembleias. En estos últimos años yo he tenido el encargo por pequeñas iglesias o asambleas E pequenos avanços da obra do Senhor. y pequeños avances en la obra del Señor. Porque é necessário cuidado e o Senhor fala desses cuidados. Porque es necesario tener cuidado y el Señor habla de ciertos cuidados. Vou tomar a liberdade de dar um pequeno testemunho, Voy a tomarme la libertad de dar un pequeño testimonio porque vou falar especialmente da Casa Nova, do capítulo 22, versículo 8. porque voy a hablar especialmente de la casa nueva, capítulo 22, verso 8. Uma vez eu estava muito envolvido com a pregação do Evangelho, com as viagens e plantando igrejas novas. Una vez yo estaba muy involucrado trabajando, predicando el Evangelio y el asunto de la iglesia. E o Senhor me deu um sonho. El Señor me dio un sueño. Eu estava trabalhando numa casa nova Yo estaba trabajando en una casa nueva. e tudo estava indo muito bem, com muita alegria. Todo nos estaba yendo muy bien y había mucha alegría. Mas um menino caiu do terraço Más un pequeño se cayó de la terraza e ele bateu a cabeça no chão e se abriu a cabeça. y él se golpeó la cabeza en el piso y se abrió la cabeza. Ele caiu lá de cima da casa, Él cayó de la parte de encima de la casa porque não tinha um parapeito. porque no tenía una protección. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei desesperado. Cuando yo vi aquello quedé desesperado. Quando eu fui pegar o menino, Cuando yo fui a tomar al chico, eu já vi ele preso numa cadeia, numa jaula, numa prisão. cuando yo fui a mirar al pequeño, él estaba en una jaula, en una prisión. E ele já não falava coisa com coisa, ele perdeu a memória. Y él ya no hablaba cosas coherentes, perdió la memoria. Então eu vi também alguns espíritos malignos se aproveitando daquela situação. Y yo vi algunos espíritus malignos aprovechándose de esa situación. Eu passei um tempo orando sobre isso, o que o Senhor queria falar comigo. Y yo estuve orando un tiempo al Señor, que era lo que el Señor quería hablar conmigo. Isso já está na palavra, não era uma coisa nova. Ahora eso ya está en la palabra, no era una cosa nueva. Mas eu não tinha visto essa passagem ou eu li e não prestei atenção. Mas yo no había visto este pasaje, tal vez leí, pero no presté atención. É o único versículo na Bíblia que fala de parapeito. Es el único versículo en la Biblia que habla de pretil o de protección o del muro. Esse versículo 8 é muito interessante. Este versículo 8 es muy interesante. Quando edificares uma casa nova. ¿Cuándo edificares una casa nueva? Ou seja, irmãos, se nós estamos edificando uma nova igreja, O sea, hermanos, si nosotros estamos edificando una iglesia nueva, ou se o Senhor ampliar a esfera do nosso ministério, o si el Señor amplía la esfera de nuestro ministerio, ou mesmo que já seja uma igreja mais antiga e obreiros antigos, o aun que sea una iglesia más antigua con obreros antiguos, mas que o Senhor nos introduz uma nova fase. pero el Señor nos introduce en una nueva etapa. Poderíamos dizer que, nesse sentido, é uma renovação da casa ou da obra do Senhor. Podríamos decir que en ese sentido puede ser una renovación de la casa o de la obra del Señor. Então, quando edificar essa etapa nova, Entonces, cuando edificamos esa etapa nueva, farás no terraço um parapeito. harás en la terraza un pretilo, una protección, Para que não traga sangue sobre a tua casa se alguém cair dali. para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de allí cayera alguno. Se você observar um pouquinho da história da igreja, Si usted observa un poco de la historia de la iglesia, ocorreram avanços significativos na obra de Deus.
Ocurrieron avances muy significativos en la obra de Dios. Avivamentos em muitos lugares do mundo ocorreram. Avivamientos en muchos lugares del mundo. As coisas estavam indo muito bem. Las cosas iban muy bien. E, de repente, algo aconteceu. Y de repente algo sucedió. Ou seja, alguém caiu do terraço. Alguien se cayó de la terraza. Ocorreu alguma divisão, alguma má interpretação, Ocurrió alguna división, alguna mala interpretación, mesmo entre companheiros de ministério mismo entre colaboradores del ministerio ou numa igreja que caminhava muito bem. o una iglesia que caminaba muy bien. Ou seja, irmãos, o parapeito fala de proteção. O sea, hermanos, que el pretil habla de protección. A gente deveria considerar o seguinte: La gente debería considerar lo siguiente. quando você tem uma casa nova, Cuando usted tiene una casa nueva, você também tem um ambiente de muita alegria. usted también tiene un ambiente de mucha alegría. Imagine que você casou recentemente ou que você conseguiu construir a sua casa. Imagínese que usted se casó recientemente o que pudo construir su casa. E se você recebe as visitas, os amigos, é uma alegria. Si usted recibe la visita y los amigos, es una alegría. Mas imagine que entre seus amigos e as visitas também tenham crianças. Mas imagínese que entre sus amigos y la visita también tiene niños. E enquanto nós estamos nos alegrando, talvez tomando um chá ou um café, Tal vez mientras nosotros nos estamos alegrando, tomando unas onces, un café, a sua casa tem um terraço e tem escadas que sobem para o terraço. su casa tiene una terraza y tiene una escalera que sube para la terraza. Você concorda comigo que os meninos são tentados a subir para as partes mais altas? Subir? ¿Usted concuerda conmigo que los niños van a ser tentados a subir a la terraza de la casa? No Brasil é muito assim. En Brasil es mucho así. As crianças gostam de subir para as partes mais altas da casa. Los niños les gusta subir a las partes más altas de la casa. Não sei se por aí existe. Eles gostam de soltar pipa. O papagaio. Ellos les gusta... No entendemos esa frase. Colocar... É um brinquedo, é uma maneira de empinar... é algo no ar das crianças brincarem, né? Es un juego para los niños ponerlo en el aire, tirarlo hacia arriba. E eles precisam estar em lugares altos para poderem brincar. Y ellos necesitan estar en lugares altos para poder jugar. E, infelizmente, no Brasil é comum as crianças caírem dos terraços. Infelizmente, en el Brasil es muy común caer los niños desde la terraza. E temos acidente muitas das vezes acontecendo. Y a veces suceden muchos accidentes porque não tem parapeito nas casas. porque no hay un muro de protección en las casas. Irmãos. Hermanos. Quando nós olhamos a obra do Senhor, vamos ver que quase sempre os mais novos são tentados às coisas maiores. Cuando nosotros miramos la obra del Señor, hermanos, casi siempre los más nuevos son tentados a subir a lo alto. Eles querem a liderança, querem a escatologia. Ellos quieren liderar, saber cosas sobre los últimos tiempos. As coisas mais profundas e misteriosas. Las cosas más profundas y misteriosas. Raramente você vai encontrar um menino perguntando sobre os fundamentos de uma casa. Raramente usted va a encontrar un niño preguntando sobre los fundamentos de la casa. Mas normalmente eles querem saber as coisas mais elevadas. Mas normalmente ellos quieren saber las cosas más elevadas. E assim como o Senhor está falando, quando você construir a sua casa nova, Y así como el Señor está hablando, cuando usted construya su casa nueva, e você terá que ter cuidado com os mais novos. usted va a tener que tener cuidado con los más nuevos. Você também tem que considerar que quando se trata de uma igreja nova, Usted también tiene que considerar que cuando se trata de una iglesia nueva, ou quando o Senhor ampliar a esfera do ministério, o cuando el Señor amplía la esfera de nuestro ministerio, quando temos uma
uma etapa nova na obra do Senhor, o tenemos una etapa nueva en la obra del Señor, você vai ter que ter muito cuidado. usted va a tener que tener mucho cuidado. Nós precisamos trabalhar para ter o parapeito. Nosotros necesitamos trabajar para tener el muro de protección. Ah, irmãos, isso é muito sério. Ay, hermanos, eso es mucho, muy serio. Deus nos ensina as coisas espirituais com coisas naturais da nossa vida. Dios nos enseña las cosas espirituales con cosas naturales de nuestra vida. Você lembra do livro de Ageu? ¿Usted se recuerda el libro de Ageo? O Senhor fala da casa dele e da vossa casa. El Señor habla de la casa de Él y de nuestra casa. Infelizmente, o povo falava. Infelizmente el pueblo hablaba. Não veio ainda o tempo de construir a casa do Senhor. Todavía no ha llegado el tiempo de construir la casa del Señor. Mas é tempo de construir a vossa casa? Mas es tiempo de construir vuestra casa. Então você tem esse paradoxo. Entonces usted tiene ese paradoxo. A palavra de Deus e a palavra do povo. La palabra de Dios y la palabra del pueblo. A casa de Deus e a vossa casa. La casa de Dios y la casa nuestra. Não deveria ser assim. No debería ser así. Deveria apenas ter a palavra de Deus. Debería tener apenas solo la palabra de Dios. E nós expressarmos a palavra de Deus e não a nossa. Y nosotros hablar la palabra de Dios y no la nuestra. Só existe a casa de Deus. Solo existe la casa de Dios. E a casa de Deus é formada por nossas casas. Y la casa de Dios es formada por nuestras casas. Mas quando nós falamos a casa de Deus e a nossa casa, Mas cuando nosotros hablamos la casa de Dios y nuestra casa, então nós colocamos uma separação. entonces estamos colocando una separación. Aí nós vamos querer fazer as nossas casas do jeito que queremos, Ahí nosotros vamos a querer edificar nuestras casas de la manera que queremos, fora dos princípios do Senhor. fuera de los principios del Señor. Então o Senhor estava corrigindo o seu povo na época de Ageu, Entonces el Señor estaba corrigiendo a su pueblo en la época de Ageo, e ele, em todo o tempo, ele nos corrige também. y Él en todo tiempo nos corrige también. A casa é um lugar que fala de intimidade. La casa es un lugar que nos habla de intimidad. A casa é um lugar de descanso da família. La casa es un lugar de descanso de la familia. A casa é um lugar onde nós revelamos nossa personalidade e nosso caráter. En nuestras casas nosotros revelamos nuestras personalidades y caracteres. Assim também é a casa de Deus. Así también es la casa de Dios. Ele quer a sua casa para revelar a si mesmo Él quiere su casa para revelarse a sí mismo, e que seja o lugar do seu descanso, que sea el lugar de su descanso, não o lugar das nossas preferências. no el lugar de nuestra preferencia, É o lugar dele expressar a sua personalidade e seu caráter. es el lugar de él expresar su personalidad y su carácter, É o lugar de comunhão. es el lugar de comunión. Ah, irmãos, mas se não tivermos o parapeito, Mas hermanos, si no tuviéramos el muro, no lugar de descanso teremos tragédias, en lugar de descanso vamos a tener tragedias, porque o parapeito fala de proteção, porque el muro es y nos habla de protección, fala de limite, nos habla de límites, fala de governo. nos habla de gobierno. Nós não gostamos de ser restringidos, Nosotros no nos gusta ser restringidos, não gostamos de governo. no nos gusta el gobierno. Ah, irmãos, nós queremos ser pessoas livres. Nosotros queremos ser personas libres. Mas você sabe que essa reivindicação de liberdade Mas usted sabe, mi hermano, que esa reivindicación de libertad é coisa de criança, de meninos. es un asunto de niños pequeños. Quanto mais maduro, mais responsável nós somos. Cuanto más maduramos, más responsables nos volvemos. E quanto mais liberdade alguém tem, mais em risco ele estará. Cuando una persona tiene más libertad, más en riesgo él está. Nós vemos que na cultura dos hebreus do passado, Nosotros vemos que en la cultura de los judíos en el pasado, era comum eles construírem a casa e ter um terraço. era común construir ellos la casa y tener una terraza. Podemos ver alguns exemplos, por exemplo, 1 Samuel,
Podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 25 e 26. capítulo 9, versículo 25 y 26. Ali diz que depois de ter descido do altar no monte para a cidade, Ahí dice que después de haber descendido de el lugar alto a la ciudad, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. habló Saúl con él en el terrado de la casa. Então você vê que era um lugar também de segredo, um lugar de aconselhamento. Usted también se da cuenta que ahí era un lugar de aconsejamiento. Em 2 Samuel 11, versículo 2, En 2 Samuel 11, versículo 2, Davi levantou-se da sua cama e foi passear no terraço do palácio. David se levantó de su cama y fue a pasear en la terraza de su casa. Então, o terraço representava um lugar também de reflexão, de descanso. También entonces la terraza representaba un lugar de comer, de descansar. Infelizmente, era um tempo de os reis saírem para a guerra e Davi não foi. Infelizmente era un tiempo de ir a la guerra y David no fue. Ele foi e subiu ao terraço. Él se fue para la terraza. E quando ele estava no terraço, ele viu algo que não deveria. Cuando él estaba en la terraza, él vio algo que no debería. Porque ele viu a mulher do seu próximo e ele pecou. Porque él vio la mujer de su prójimo y pecó. Então você também tem que considerar que o terraço é um lugar perigoso. Entonces usted también tiene que considerar que la terraza puede ser un lugar peligroso. Nós queremos os lugares mais altos, Nosotros queremos los lugares más altos. até que a gente conheça mais profundamente o Senhor. Cuando la gente conoce más profundamente al Señor, Vamos querer, como Jesus, os lugares mais baixos. vamos a querer como Jesús los lugares más bajos. Quanto mais houver fruto num galho ou numa rama de uma árvore, de uma planta, Cuando una rama tiene más fruto, mais peso haverá. más peso habrá. E quanto mais peso, Y cuanto más peso, mais para baixo ela vai se encurvar. más se va a inclinar hacia abajo. Um galho sem fruto, ele vai normalmente por alto. Cuando la rama no tiene fruto, ya normalmente va para lo alto. Isso também nos fala da questão da espiritualidade. Eso también nos habla de los asuntos de la espiritualidad. Em Mateus capítulo 10, verso 27, Mateo 10, capítulo 27, o Senhor diz: o que agora eu falo só a vocês em segredo, lo que yo le hablo a ustedes en secreto, dice el Señor, vocês vão gritar quando amanhecer. ustedes lo van a hablar cuando amanezca. O que eu vos falo aos ouvidos, gritem dos terraços. Lo que yo les hablo a los oídos, grítenlo en las Olha, terraços. terrazas. O terraço é o lugar alto da casa. Terraza Ok. es el lugar alto de la casa. Então você está vendo? Entonces, pues, usted está viendo. O Senhor Jesus está falando do terraço também. El Señor está hablando también de la terraza también. Ou seja, que aqueles que são amigos íntimos do Senhor, O sea que aquellos que son amigos íntimos del Señor, tem coisas que o Senhor falou em privado que vai ter que ser falado de cima da casa, no terraço. hay cosas que el Señor habló en lo privado que tienen que ser habladas encima de la casa, en la terraza. Então está falando da responsabilidade com esses assuntos. Entonces está hablando de la responsabilidad con esos asuntos. Também uma outra passagem, Mateus 24, 17. También otro pasaje ahí en Mateo 24, verso 17. O Senhor fala: quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. El Señor habla que el que esté en la azotea o en la terraza no descienda para tomar algo de su casa. Então é muito interessante que na cultura dos hebreus ou dos judeus, Entonces es muy interesante que la cultura de los judíos aconteciam coisas no terraço. acontecían cosas en la terraza, la azotea. É um perigo para as crianças o terraço. Es un peligro para los
creyentes pequeños la terraza o la azotea. Mas aqueles que são mais experimentados, eles precisam ter responsabilidade Mas aquellos que son más experimentados o maduros necesitan tener responsabilidad e cuidar dos aspectos que diz respeito ao terraço. y cuidar los aspectos que tienen que ver con la terraza, la azotea. Há uma outra passagem, em Atos 10, versículo 9, Hay otro pasaje ahí en Hechos 10, versículo 9, que diz que no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, el día siguiente, mientras ellos viajaban, estaban cerca de la ciudad, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia para orar. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía. Você está vendo que também Pedro subiu ao terraço? ¿Usted está viendo que Pedro también subió a la azotea? É claro que esses terraços são literais, Es claro que esas azoteas son literales, esa terraza es literal, mas não existe acaso na palavra de Deus. mas no existe el ocaso en la palabra de Dios. Nada é sem sentido na palavra de Deus. Nada viene sin sentido en la palabra de Dios. E, como eu disse no começo, perdemos muito de conhecer o Senhor Y como yo dije en el comienzo, perdemos mucho de conocer al Señor quando nós desprezamos essas coisas simples da nossa vida. cuando nosotros menospreciamos aquellos detalles simples de nuestra vida, Que o Senhor usou também para falar conosco. que el Señor usa para hablar con nosotros. Nós poderíamos aplicar essa questão do parapeito Nosotros podríamos aplicar esa cuestión del muro. O que poderia representar para nós, no nosso tempo, no Novo Testamento? ¿Y qué podría representar para nosotros en nuestro tiempo en el Nuevo Testamento? O Senhor falou ali muito claramente: se você faz uma casa nova, faça um parapeito. El Señor habló claramente, si usted hace una casa nueva, tiene que hacer un muro. Isso fala da responsabilidade espiritual. Eso habla de la responsabilidad espiritual. Eu me lembro um fato que de verdade aconteceu. Yo recuerdo un hecho que de verdad aconteció. Um amigo muito querido, um irmão muito querido, fez uma cisterna em frente à casa dele. Un amigo muy querido hizo una piscina frente a la casa de él. Ele fez aquilo ali com a mais boa intenção de guardar água e servir as pessoas. Él hizo allí todo con la mejor intención de guardar agua y poder invitar a las personas. Mas ele esqueceu de cobrir a cisterna e deixou aberta. Mas él olvidó cubrir la piscina y la dejó abierta. E ainda não tinha água, porque era uma piscina nova, era uma cisterna nova. Y aún no tenía agua porque era una piscina nueva. Então um amigo dele veio visitá-lo e chegou à noite na casa dele. Entonces un amigo llegó a visitarlo, llegó en la noche. E quando ele foi entrando, ele caiu dentro da cisterna. Y cuando él fue entrando, cayó en la piscina. E ele quebrou o seu braço. Y él se partió el brazo. E ele é deficiente do braço ainda hoje. Y él ahora tiene aún problemas en su brazo. Já se passaram uns 30, quase 30 anos, ou algo assim. 20 anos, talvez. Ya pasaron 30 años o 20 años, tal vez. Foi algo terrível, porque eram amigos muito queridos. Fue algo terrible porque eran amigos muy queridos. Mas ele não colocou a proteção. Mas él no colocó la protección. E às vezes nós fazemos assim. Y a veces nosotros hacemos así. Nós estamos muito ocupados com a obra do Senhor. A veces estamos muy ocupados con la obra del Señor. E começam a chegar pessoas novas. Y comienzan a llegar personas nuevas. Nós estamos muito felizes como aqueles que estão numa casa nova. Nosotros estamos muy felices con aquellos que están en una casa nueva. Mas vocês imaginam que em muitos lugares o mesmo número de pessoas que se convertem Usted se imagina que en un lugar el mismo número de personas que se convierten é o mesmo número de pessoas que vão embora depois. es el mismo número de personas que se van después. Alguns entram pela porta da frente Algunos vienen por la puerta al frente e saem pela porta dos fundos. y salen por la puerta del fondo.
Alguns caem do terraço porque não tem parapeito. Algunos caen de la terraza porque no hay un muro. Ou seja, temos vários tipos de problemas hoje na obra e na igreja, O sea, tenemos varios tipos de problemas hoy en la obra y en la iglesia, porque não cuidamos do relativo à responsabilidade espiritual. porque no somos atentos en aquellas cosas que tienen que ver con la responsabilidad espiritual. Às vezes achamos que é o diabo que está nos atacando, A veces pensamos que es el diablo el que nos está atacando, mas muitas das vezes somos nós que fomos irresponsáveis com os assuntos de governo, de liderança. más muchas veces es que nosotros fuimos irresponsables con los asuntos del gobierno y el liderazgo. Presta atenção no que diz o texto. Miren lo que dice el texto. O Senhor fala assim: quando você fizer uma casa nova. El Señor habla así: cuando usted hace una casa nueva, Ou seja, a responsabilidade é sua. o sea, la responsabilidad es suya. Você lembra quando ele pediu ao seu povo para fazer um tabernáculo para ele? ¿Usted se recuerda cuando el Señor pidió al pueblo hacer el tabernáculo para él? Ele fala para Moisés falar a toda a congregação de Israel. Él habla para Moisés hablar para toda la congregación de Israel. E ele responsabiliza o povo: vocês farão para mim um tabernáculo. Y él responsabiliza al pueblo: ustedes harán para mí un tabernáculo. Ele não fala que é ele que vai fazer sem as pessoas. Él no habla que es él el que va a hacer sin las personas. Ele está dizendo que as pessoas que vão fazer para ele. Él está diciendo son las personas las que van a hacer para él. Claro, ele proveu todos os materiais, Claro, él proveyó todos los materiales, ele concedeu a sua graça para trabalharmos, él concedió su gracia para poderlos trabajar, mas a graça e a soberania de Deus mas la gracia y la soberanía de Dios não nos isenta, não nos libera da nossa responsabilidade. no quita la responsabilidad de nosotros. É como Paulo falou: eu trabalhei mais do que todos eles. Es como Pablo habló: yo trabajé más que todos ellos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que operou em mim. Con todo no fui yo, sino la gracia de Dios que operó en mí. Por um lado, ele fala: foi a graça de Deus. Por un lado él habla: fue la gracia de Dios. Por outro lado, ele fala: fui eu. Por otro lado habla: fui yo. E aos Coríntios ele diz: veja cada um como edifica. Y a los corintios él les dice: mire cada uno cómo sobreedifica. Porque nós temos responsabilidade. Porque nosotros tenemos responsabilidad. Assim como temos responsabilidade com a nossa casa natural, nossa casa física, Así como tenemos responsabilidades con nuestra casa natural, devemos ter responsabilidade com a casa do Senhor. tenemos que tener responsabilidades con la casa del Señor. Então, o parapeito, por um lado, ele fala para nós de proteção. Entonces el muro habla para nosotros de protección, Ele fala de limite. habla de límites, Ele fala de governo. él habla de gobierno. Nós poderíamos fazer várias aplicações sobre o parapeito, Nosotros podemos hacer varias aplicaciones sobre el muro, sobretudo em relação ao equilíbrio que se necessita na palavra de Deus. sobre todo el equilibrio que se necesita en la palabra de Dios. Porque se a gente enfatizar só um aspecto da palavra de Deus, Porque si las personas enfatizan solo un aspecto de la palabra de Dios, nós vamos abrir brechas, nós vamos abrir vazios no muro da proteção. nosotros vamos a dejar huecos, vacíos en el muro de protección. E nós sabemos que depois isso vai se tornar um grande problema. Y nosotros sabemos que después eso se va a volver un gran problema. Imagina a história da igreja. Imagínese en la historia de la iglesia. Você lembra que aconteceu a reforma com Martinho Lutero? Se recuerda que aconteció la reforma con Martín Lutero. Ele enfatizou os aspectos centrais em relação à salvação. Él enfatizó los aspectos centrales en cuanto a la salvación. Foi algo maravilhoso, extraordinário. Fue algo maravilloso, fue extraordinario. Mas por causa da sua cultura ocidental, europeia, Mas por causa de su cultura occidental y europea, o contexto que ele estava envolvido, el contexto en el cual él estaba envuelto, gradativamente os assuntos começaram a se tornar mais acadêmicos. gradualmente los asuntos se volvieron más académicos. E quando as doutrinas começaram a se tornar algo muito rígido, Cuando las doctrinas se vuelven algo muy rígido, Deus levantou os pais da espiritualidade Dios levantó los padres de la espiritualidad
É claro que precisamos de doutrina. Es claro que necesitamos las doctrinas. É claro que precisamos da exegese bíblica, da hermenêutica. Es claro que necesitamos una buena exégesis bíblica y la hermenéutica. Mas quando as coisas se tornam teologicamente muito rígidas Mas cuando nos volvemos teológicamente muy rígidos e esquecemos de cultivar a vida no espírito, y olvidamos cultivar la vida espiritual, as coisas começam a ficar muito engessadas, sufocadas. las cosas comienzan a volverse endurecidas, sofocadas. Então Deus levantou o movimento da espiritualidade pelos Então, místicos. Entonces Dios levantó el movimiento de los místicos de la espiritualidad. Se enfatizou demasiadamente um aspecto Si se enfatizó demasiadamente en un aspecto e se esqueceu do outro. y se olvidó del otro. Ah, mas os místicos deram muita ênfase ao misticismo e à espiritualidade. Pero los místicos dieron mucho énfasis al misticismo y a la espiritualidad. Aí o que aconteceu? ¿Y ahí qué aconteció? Aconteceu que também começou a criar um movimento místico que passou a ignorar a doutrina. Más se creó un movimiento místico que se olvidó de la doctrina. Então você começa a ver que os muros de proteção começam a romper. Usted comienza a darse cuenta que los muros de protección se rompen, É como se fosse um divórcio. como si hubiera habido un divorcio, una separación. Uns enfatizam a palavra apenas, Unos enfatizan la palabra solamente, outros enfatizam o Espírito Santo. otros enfatizan el Espíritu Santo. Quando temos um divórcio de um casal, alguns filhos vão ficar com o pai e alguns filhos vão ficar com a mãe. Cuando tenemos el divorcio de un matrimonio, algunos hijos van a quedar con el padre y otros hijos van a quedar con la madre. E que sofrimento vai ser isso para todos. ¿Y qué sufrimiento va a ser para todos? Então a história da igreja tem ocorrido vários divórcios Y entonces en la historia de la iglesia ha ocurrido varios divorcios em relação à ênfase da palavra e do ministério. en relación al énfasis de la palabra y el ministerio. Então os novos convertidos, quando chegam, Entonces cuando viene el nuevo creyente, eles não sabem o que fazer. ellos no saben qué hacer E alguns caem de cima do terraço. y algunos caen de la terraza. E inclusive surgem seitas, surgem Y heresias. inclusive surgen sectas y herejías. Então nós também podemos aplicar aqui o parapeito fala do equilíbrio da plena palavra de Deus. Entonces nosotros podemos decir que el muro habla del equilibrio en la palabra de Dios. De fato, nós dependemos do Espírito Santo. Es real que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Mas não caia na tolice de Mas você não. abrir mão da sua responsabilidade espiritual. Mas no caiga en la torpeza de usted no tener responsabilidad espiritual. Porque o Espírito Santo nos chamou para colaborar com ele. Porque el Espíritu Santo nos llamó para colaborar con Él. Então nós poderíamos falar, talvez, muito sobre a história da igreja, Entonces nosotros podemos hablar tal vez mucho sobre la historia de la iglesia. o quanto que esses parapeitos foram rompidos e ocorreram muitas divisões e problemas. Cuando esos muros fueron rotos y ocurrieron muchas divisiones y muchos problemas. Então eu poderia aplicar, em primeiro lugar, que esse parapeito fala do equilíbrio da palavra de Deus. Entonces yo podría decir como primera cosa que ese muro nos habla del equilibrio en la palabra de Dios. Também poderíamos considerar que esse parapeito para nós hoje También podríamos considerar que ese muro para nosotros hoy poderíamos aplicar que representa também a proteção da tradição da igreja ou da história da igreja. podríamos aplicar lo que significa la protección de la historia y la tradición de la iglesia. Não queira correr tanto quando você estiver edificando uma casa nova. No quiera correr mucho cuando se está edificando una casa nueva. A tendência da gente é achar que nós somos heróis. Começou tudo conosco. La tendencia de nosotros es pensar que nosotros somos héroes, que todo comenzó con nosotros. Mas nós temos pelo menos 20 séculos de história da igreja. Mas nosotros tenemos por lo menos 20 siglos de historia de iglesia. Então, no mínimo, deveremos considerar a história da igreja. Entonces, como mínimo, deberíamos considerar la historia de la iglesia. Para não acontecer de cairmos do terraço nós mesmos. Para no acontecer que nosotros mismos podamos caernos de la azotea.
É uma pena que pequenos movimentos, pequenas igrejas Es una pena que pequeñas iglesias, pequeños movimientos vão se convertendo numa seita exclusivista, van convirtiéndose en una secta exclusivista ou no movimento místico, o en un movimiento místico ou no movimento ortodoxo, o un movimiento ortodoxo, mas desequilibrado tanto com a plena palavra de Deus, pero desequilibrado cuanto en la palabra de Dios, como também em relação ao testemunho da história. como también en relación al testimonio de la historia. Então, quando edificarmos uma casa nova, Entonces, cuando edificamos una casa nueva, quando estivermos plantando uma nova igreja ou envolvidos com igrejas novas, cuando estemos envolvidos con iglesias nuevas o trabajando en una iglesia nueva, ou quando o Senhor nos aproximar de outros irmãos ou expandir o ministério dos irmãos que estão à nossa frente. cuando el Señor nos aproxima a otros hermanos o estamos expandiendo el ministerio hacia el frente, Lembra-se que temos que fazer parapeito. recuerde que tenemos que hacer un muro. Agora, irmãos, poderemos aplicar uma outra coisa tão fundamental para o nosso tempo. Ahora, hermanos, podemos aplicar otra cosa muy fundamental para nuestro tiempo. Talvez nem deveríamos falar sobre isso porque é algo tão óbvio, Tal vez no deberíamos ni siquiera hablar de eso porque es algo tan obvio, mas nós precisamos falar, mas nosotros necesitamos hablar, porque nós temos a tendência de esquecer dos parapeitos. porque nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos del muro. Então vamos em Atos capítulo 20, Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 17, versículo 17, aonde nos diz: donde nos dice: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. enviando pues desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia. E vamos ao verso 28. Y vamos a ir al verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para pastoreardes a igreja de Deus, para apacentar la iglesia del Señor, a qual ele comprou com seu próprio sangue. la cual él compró con su propia sangre. Paulo pregava o evangelho nas cidades e surgiam as igrejas novas. Pablo predicaba el evangelio en las ciudades y surgían las iglesias nuevas. Você pode imaginar como uma casa nova que está sendo construída? Usted puede imaginarse una casa nueva que está siendo construida. Você pode imaginar a alegria deles com essa casa? Usted puede imaginarse la alegría de ellos con esa casa. Lembra-se de a igreja em Antioquia, quanta graça havia ali e Barnabé viu isso? Usted se acuerda de la iglesia en Antioquía, cuánta gracia había allí y Bernabé vio eso. Ah, estavam cheios de alegria e de graça. Ellos estaban llenos de alegría y de gozo. E você imagina quantas crianças novas tinham ali, os filhinhos na fé. Usted imagínese cuántos nuevos creyentes en la fe habían allí. Mas eles faziam algumas coisas, eles aprofundavam esses cristãos na palavra de Deus. Mas ellos hacían algunas cosas, ellos profundizaban en la palabra de Dios en estos creyentes. Barnabé foi a Tarso e pegou Paulo e o trouxe a Antioquia. Bernabé fue a Tarso y tomó a Pablo y lo llevó a Antioquía. E passaram um ano inteiro ensinando a palavra. Y pasaron un año entero enseñando la palabra. E quando chegamos, isso é o capítulo 11, e quando nós chegamos no capítulo 13, Eso es en el capítulo 11, cuando llegamos al capítulo 13, você vai encontrar um parapeito. usted va a encontrar un muro. Você vai encontrar que haviam ali profetas e mestres ministrando ao Senhor. Usted va a encontrar que habían profetas y maestros ministrando al Señor. Eles não estavam ministrando ao povo naquela hora. Ellos no estaban sirviendo al pueblo en aquella hora. Eles estavam servindo ao Senhor. Ellos estaban sirviendo al Señor. O que eles estavam fazendo? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Eles estavam olhando e cuidando por eles mesmos. Ellos estaban mirando y cuidando de ellos mismos. E eles estavam buscando a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Y ellos estaban mirando la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Porque eles tinham essa base de responsabilidade espiritual. Porque ellos tenían una base de responsabilidad espiritual.
Disse o Espírito Santo. Dijo el Espíritu Santo. Ou seja, o Espírito Santo encontrou um ambiente para falar e prosseguir a sua obra. O sea, el Espíritu Santo encontró un ambiente para hablar y para que su obra avanzara. Como que ele vai poder multiplicar mais crianças, mais filhos? ¿Cómo Dios va a poder multiplicar más nuevos creyentes Se não tiver um parapeito, uma proteção? si no tuviera una protección? Porque isso significa que se multiplicar muito o número de novos convertidos, Porque eso significa que se multiplica el número de nuevos creyentes. é necessário haver pais espirituais, ministérios espirituais, Es necesario que hayan padres espirituales y ministerios espirituales para servir como parapeito para cuidar desses novos convertidos. para servir como muros y cuidar de esos nuevos convertidos. Então você vai encontrar em todo o livro de Atos, pelo ministério de Paulo, Entonces usted va a encontrar en todo el libro de Hechos por el ministerio de Pablo que depois que eles plantavam assembleias novas, eles fundamentavam elas, que después de que ellos edificaban iglesias nuevas, las fundamentaban e estabeleciam presbíteros. y establecían ancianos. Então, poderemos aplicar que os anciãos representam o parapeito. Entonces podemos representar que los ancianos representan el muro. Agora, de Mileto, ele manda chamar os anciãos, os presbíteros da igreja em Éfeso. Ahora Pablo desde Mileto manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Claro, ele era tão diferente de nós. Claro, él era tan diferente de nosotros. Às vezes, Paulo ia embora e nem sequer haviam presbíteros. A veces Pablo se iba del lugar y ni siquiera habían ancianos, Mas o Espírito Santo ficava. mas el Espíritu Santo quedaba. E depois Paulo voltava e reconhecia aqueles que o Espírito Santo amadureceu. Pero Pablo volvía y reconocía a aquellos que el Espíritu Santo maduró E já estavam funcionando como presbíteros. y ya estaban funcionando como ancianos. Eles não eram, talvez, pessoas amadurecidas para a igreja em Jerusalém, Tal vez ellas no eran personas maduras para la iglesia de Jerusalén ou Antioquia, o Antioquía, mas para aquelas novas assembleias, sim. más para aquellas nuevas iglesias, sí. Paulo não era perfeccionista. Pablo no era perfeccionista. Ele reconhecia a obra do Espírito Santo nessas pessoas. Él reconocía la obra del Espíritu Santo en esas personas. Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele falou algo muito interessante. él habló algo muy interesante. Ele falou que se você amar a igreja ideal, Él dijo que si usted ama la iglesia ideal, mais do que a igreja real, más de lo que ama la iglesia real, você vai destruir a igreja real usted va a destruir la iglesia real e não vai ter a igreja ideal. y no va a tener una iglesia ideal. Ou seja, queremos o ideal, O sea, queremos lo ideal, mas se estamos numa igreja nova mas si estamos en una iglesia nueva e nós temos algumas dificuldades porque somos reais, é a nossa realidade. y nosotros tenemos algunas dificultades porque esa es nuestra realidad, Mas precisamos valorizar a obra do Espírito Santo em nosso contexto más necesitamos darle valor a la obra del Espíritu Santo en nuestro contexto e reconhecer que ali precisa parapeito. y reconocer que ahí necesitamos muros. Ou seja, ele também vai colocar presbíteros. O sea, Dios también necesita o va a colocar ancianos. Então, agora Paulo chama os presbíteros da igreja em Éfeso. Ahora Pablo entonces llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. E, obviamente, presbíteros aqui significa os irmãos mais velhos, no sentido de experiência. Y aquí obviamente ancianos significa los hermanos más viejos en el sentido de experiencia. Mas no 28 ele vai falar do serviço deles. Más él va a hablarles en el versículo 28 del servicio de ellos. A primeira coisa que eles têm que fazer, La primera cosa que ellos tienen que hacer olhai por vós. es mirar por ellos mismos. Enquanto vocês estão trabalhando na grei, apacentando o rebanho, En cuanto ellos están cuidando del rebaño, lembrem-se que vocês são ovelhas. recuerden que ustedes son ovejas. Quando nós esquecemos que somos ovelhas, Cuando nosotros olvidamos que somos también ovejas, temos grande potencial de nos transformar em lobos. tenemos un gran potencial de volvernos en lobos. Lembre-se o que Paulo está falando. Primeiro olhe por vocês, depois pelo rebanho.
Mire lo que Pablo está hablando. Primero, fíjense en ustedes y después en el rebaño. Precisamos, aqueles que servem como presbíteros, pastorear uns aos outros. Necesitamos aquellos que sirven como ancianos pastorearse unos a los otros, Orar uns pelos outros. orar unos por los otros, Cuidar uns dos outros. cuidar unos de los otros, Procurar ouvir o Senhor juntos. procurar buscar y oír al Señor juntos. Então isso é um parapeito. Eso es un muro, Não de proteção apenas para o novo convertido, no solo de protección apenas para el nuevo creyente, mas para todos aqueles que estão servindo. más para todos aquellos que estamos sirviendo. Olhai por vós e por todo o rebanho. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Você não pode falar de autoridade se você não está debaixo de autoridade. Usted no puede hablar de autoridad si no está debajo de autoridad. Você não pode falar de comunhão se você não se dá a comunhão. Usted no puede hablar de comunión si usted no se da la comunión. Você percebe que Paulo esperava que os presbíteros fossem um exemplo para o rebanho? Usted percibe que Pablo esperaba que los presbíteros los ancianos fueran un ejemplo para el rebaño. Você já subiu num terraço e encontrou um parapeito? Usted ya subió en la azotea y encontró un muro. Mesmo que você vai numa loja, ou num shopping, ou num terraço de uma casa, Mismo que usted vaya a una tienda, a un centro comercial o a la azotea de una casa, o terraço normalmente chega ao nosso peito, não? el Oh, muro perdão, o parapeito, isso. normalmente el muro llega a nuestro pecho. Em português chamamos de parapeito. En portugués se habla de parapeito, o sea que para Ou seja, el pecho. não deixa o peito seguir adiante. O nosso, O sea, no deja llegar nuestro pecho hacia adelante, no deja que nuestro pecho se vaya para adelante. Porque quando nós chegamos do parapeito, Porque cuando nosotros llegamos al muro, a tendência é olhar para baixo e nos pendurar. la tendencia de nosotros es mirar hacia abajo y asomarnos. E o parapeito tem que ser forte Y el muro necesita ser fuerte. para suportar o peso da nossa ingenuidade. Y el muro necesita ser fuerte para soportar el peso de nuestra ingenuidad. Quantas vezes a igreja e os mais novos se envolvem com coisas que forçam ¿Cuántas veces la iglesia y los más nuevos se envuelven con cosas que generan fuerza? e os presbíteros precisam ser um parapeito forte, bem amalgamado, bem unido, Y los ancianos necesitan ser un muro bien unido, bien fuerte, para que isso não provoque rachadura e divisões entre os presbíteros. para que eso no provoque divisiones y separaciones entre los ancianos. Às vezes um irmão chega para um presbítero e fala: o que você acha desse assunto? A veces un hermano llega y habla para uno de los ancianos o responsables. ¿Usted qué piensa sobre este asunto? E depois ele vai num outro ancião e fala: e você, o que você acha? Y después él va a otro de los ancianos y le dice, ¿usted qué es lo que piensa? Ah, irmãos, e se um falar diferente do outro? Ay, hermano, y si uno habla diferente del otro, Pronto, a rachadura começou. listo, el hueco comenzó. Em outras palavras, En otras palabras, em assuntos específicos, os presbíteros podem servir, podem ensinar, podem aconselhar. en asuntos específicos los ancianos pueden servir, pueden enseñar, Mas, às vezes, exige uma decisão de governo. mas a veces se necesita una decisión de gobierno. E um presbítero não pode representar todos os presbíteros, não pode falar por todos eles. Y un anciano no puede hablar por todos. Realmente precisa ter comunhão entre eles Realmente se necesita tener comunión entre ellos para poderem falar: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. para poder hablar, pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O inimigo sempre vai forçar que aqueles que servem do ministério tenham problemas entre eles mesmos. El enemigo siempre va a forzar que aquellos que sirven en el ministerio tengan problemas entre ellos. Problemas em relação à interpretação da palavra de Deus. Problemas a veces en relación a la interpretación de la palabra de Dios. Problemas em relação a coisas que aconteceram na história e que ignoramos. Problemas en cosas que acontecieron en la historia e ignoramos. Problemas com ventos de doutrinas. Problemas con vientos de doctrinas. E problemas com questão de apacentamento e de decisões de coisas que acontecem na igreja.
Y problemas con decisiones de cuidado, de apacentar, cosas que suceden en la iglesia. Por isso, Paulo fala: olhem primeiro por vocês. Por eso Pablo habla, fíjense primeramente en ustedes. Farás um parapeito. Harás un muro. E aí vocês podem olhar pelo rebanho, Y ahí ustedes pueden mirar y cuidar del rebaño. porque o Espírito Santo constituiu vocês bispos. Porque el Espíritu Santo los constituyó a ustedes como obispos. E o que são os bispos? Qual é a função dos bispos? ¿Y cuál es la función de los obispos? ¿Quiénes son? Bom, eu acho que todos nós sabemos que bispos são os supervisores. Yo entiendo que todos sabemos, los obispos son los supervisores. É aqueles que estão enxergando a partir de cima. Es aquellos que están mirando a partir de arriba. Em outras palavras, eles estão lá no terraço da casa. En otras palabras, ellos están en la azotea de la casa, No terraço, no terraço. parapeito. en el muro, Eles estão vigiando. ellos están vigilando. Estão vendo as coisas chegando longe. Ellos están viendo las cosas de lejos. E também estão enxergando as crianças subindo para o terraço. Y también están observando a los nuevos, a los niños subiendo a la terraza. Ah, irmãos, o que será de uma casa nova sem o parapeito? Ay, hermanos, ¿qué es de una casa nueva sin un muro? Esse capítulo 22, versículo 8 de Deuteronômio fala o que pode acontecer. Este capítulo 22, verso 8 de Deuteronomio nos habla que puede suceder. Se não tem um parapeito, as pessoas podem cair lá de cima. Cuando no hay un muro, las personas se pueden caer de encima. Quem será o responsável por isso? ¿Quién será el responsable por eso? Aqueles que deveriam colocar o parapeito. Aquellos que debieron haber construido el muro. E aqueles que deveriam ser o parapeito. Y aquellos que deberían ser el muro. Percebe que nós somos muito românticos em relação à questão de responsabilidade? Usted percibe que a veces nosotros somos muy románticos cuando hablamos de responsabilidad. Nós queremos colocar tudo nas mãos do Senhor. Nosotros queremos colocar todo en las manos del Señor. Ah, irmãos, mas Ele colocou presbíteros, bispos na igreja. Mas, hermanos, el Señor colocó ancianos, presbíteros en la iglesia. Então, poderíamos considerar que uma igreja normal Entonces podemos considerar que una iglesia normal e uma igreja saudável, y una iglesia saludable, mesmo que ela seja nova, aunque ella sea nueva, ela deve estar pregando o evangelho, ella debe estar predicando el evangelio, mas quando chegar os novos convertidos, mas cuando vienen los nuevos convertidos, além de cuidarmos e fundamentar a eles na palavra, además de cuidarlos y fundamentarlos en la palabra, além de pastoreá-los, además de pastorearlos, deve haver um parapeito para que eles não morram, debe haber un muro para que ellos no mueran, para que eles não se percam com coisas que os mais velhos não cuidaram. para que ellos no se pierdan en cosas que tal vez los más viejos no cuidaron. Eu já estou chegando ao fim dessa parte, Yo ya estoy llegando al fin de esta parte, mas eu gostaria de ressaltar ainda um pouquinho mais sobre essa questão de liderança. mas yo quería resaltar un poco más aquel asunto de liderazgo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 27, versículo 27, em diante, que nos diz: en adelante nos dice: vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A uns estabeleceu Deus da igreja primeiramente apóstolos. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, Em segundo lugar, profetas. luego profetas, Em terceiro lugar, mestres. lo tercero maestros, Depois, operadores de milagres. luego los que hacen milagros, Depois, dons de curar, después los que sanan, socorro, los que ayudan, governos. los que administran. Na sua Bíblia aparece essa palavra governo ou os que administram? Los que administran. Irmãos, parece que na maioria das Bíblias hoje essa palavra não existe. Hermanos, parece que en la mayoría de las Biblias la palabra no existe. Porque
Não queremos tratar das coisas práticas. porque no queremos tratar los asuntos prácticos. Nós queremos uma casa sem parapeito. Nosotros queremos casas sin muros. Quantos problemas nós temos na obra do Senhor? ¿Cuántos problemas no tenemos en la obra del Señor? Porque coisas deveriam ser tratadas lá no começo Porque cosas que debieron ser tratadas en el comienzo e ficaram soltas y quedaron sueltas e se tornaram um grande problema. y se volvieron grandes problemas. Nós temos aqui uma hierarquia porque fala de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Nosotros aquí tenemos una jerarquía porque se nos habla de primer lugar, segundo lugar, Mas não é uma hierarquia posicional, de posição. mas no es una jerarquía de posiciones. Não se trata de algo hierárquico político, No se trata de una jerarquía política, mas se trata de uma hierarquia de serviço, de função. mas se trata de una jerarquía de servicio, de función. Por que primeiro vem apóstolos, profetas e mestres? ¿Por qué primero viene apóstoles, profetas y maestros? Porque os apóstolos lançam fundamento, eles estão envolvidos com o ministério da palavra. Porque los apóstoles están envolvidos con el fundamento, con el ministerio de la palabra. Eles estão construindo casas novas em muitos lugares. Ellos están construyendo casas nuevas en muchos lugares. Ah, mas você tem que ver que o texto continua. Además, usted tiene que observar que el texto continúa. Existe um ministério chamado socorro, Existe un ministerio llamado de ayuda, porque quando há problemas, precisamos ser socorridos. porque cuando hay problemas necesitamos ayuda. Ah, mas também existe a palavra governo, Mas también existe la palabra gobierno, ou seja, aqueles que administram. o sea, aquellos que administran. Então, irmãos, não é normal Entonces, mis hermanos, no es normal querermos uma casa sem parapeito, querer una casa sin muro ou entregarmos a responsabilidade espiritual ao Espírito Santo. o entregar nuestra responsabilidad espiritual al Espíritu Santo. É claro que nós confiamos e queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Es claro que nosotros confiamos y queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ele é o chefe da igreja. Él es el jefe de la iglesia. Mas você observou o versículo 28? Foi ele que levantou, o Espírito Santo que levantou os bispos? Mas fue el que, usted observó en el versículo 28, que él fue el que levantó a los obispos. Como é que ele lidera então a igreja? Entonces, ¿cómo es que él lidera la iglesia? Ele lidera a igreja através dos bispos. Él lidera la iglesia a través de los ancianos. É claro que nós temos o ministério da palavra e confiamos no Senhor, Es claro que nosotros tenemos el ministerio de la palabra y confiamos en el Señor. mas nós temos uma diversidade de serviços na igreja. Mas nosotros tenemos una gran diversidad de servicios en la iglesia. E um dos serviços é que Deus colocou pessoas no terraço como parapeito. Y uno de los servicios es que el Señor colocó personas en la azotea como muros. Eles devem proteger o rebanho. Ellos necesitan proteger el rebaño. Eles devem estabelecer os limites que a palavra de Deus estabelece. Ellos deben establecer los límites que la palabra del Señor establece. Eles devem cuidar de todos os aspectos da mordomia da casa do Senhor. Ellos deben cuidar de todos los aspectos de la mayordomía y del servicio en la casa de Dios. Olhem primeiramente por vós e por todo o rebanho. Miren primeramente por ustedes y por todo el rebaño. Se na sua igreja vocês têm muitas reuniões com a igreja, Si usted en su iglesia tiene muchas reuniones en la iglesia, digamos reunião de oração, reunião de ministério da palavra, digamos reunión de oración, ministerio de la palabra, reunião com o jovem ou com os casais, reunión con jóvenes, con matrimonios, temos conferências, tenemos conferencias, pregamos o evangelho, predicamos el evangelio. mas se vocês não têm regularmente reuniões em caráter de presbitério, Mas si no se tiene regularmente reuniones en carácter de presbiterio de ancianos, com todo respeito, irmãos, con todo respeto, hermanos, há um grande equívoco aí. hay un gran problema ahí. Nós temos uma casa sem parapeito. Nosotros tenemos casas sin muros. E nós corremos um grande risco de não só os pequeninos, Y nosotros corremos grandes riesgos, y no solo los pequeños, mas mesmo os presbíteros ou os mais velhos, más los mismos ancianos, los más maduros, cair lá de cima do terraço. caerse de aquel terrado, aquella azotea.
E pode rachar a cabeça e nunca mais voltar ao normal. Puede golpearse la cabeza y nunca volver a ser normal. A história nos mostra que grandes hereges La historia nos muestra que muchos herejes primeiro foram grandes mestres da palavra. primero eran grandes maestros de la palabra. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Todos estamos sujetos a esto, hermanos. O versículo 29 diz: eu sei que depois da minha partida, El versículo 29 dice, yo sé que después de mi partida, entre vós mesmo penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. entre vosotros mismos se introducirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. E esses estão vindo de fora. Estos están viniendo de fuera. Mas olha o versículo 30. Mas mire el versículo 30. E que dentre vós mesmos, Y que entre vosotros mismos, vós outros quem? vosotros quiénes. A quem Paulo está falando? ¿A quién Pablo está hablando? Aos presbíteros. A los ancianos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, Y que entre vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas, para arrastar os discípulos atrás deles. para arrastrar los discípulos tras ellos. Você está percebendo que mesmo entre os mais velhos, Usted está percibiendo que aún entre los más maduros, se só cuidar do rebanho e não cuidar deles mesmos, si solo se cuida de la iglesia y no se cuida de ellos, corre o risco de se tornar um lobo ou gerar um grande dano. corre el riesgo de volverse un lobo o generar mucho daño E arrastar discípulos após ele, ou seja, houve um rompimento. y arrastrar personas para él, o sea, haber un rompimiento. Então nós precisamos orar e trabalhar humildemente e seriamente diante do Senhor. Entonces nosotros necesitamos orar y trabajar humildemente delante del Señor Para que hajam casas novas em muitos lugares. para que haya nuevas casas en muchos lugares, Para que haja um avanço, uma nova etapa no nosso ministério. para que haya avance y una nueva etapa en nuestros ministerios. Mesmo aqueles obreiros que já caminham há muitos anos, que sejam renovados. Aún aquellos obreros que ya caminan hace muchos años necesitan ser renovados, Que haja avivamento e uma nova etapa na obra do Senhor. que haya avivamiento y una nueva etapa en la obra del Señor. Sabe quando você pega a sua casa antiga e você pinta as paredes? ¿Sabe cuando usted toma su casa que es vieja y usted pinta las paredes? Às vezes você tira uma parede e coloca uma sala ou um quarto maior. A veces usted quita una pared y coloca un cuarto mayor. Você faz mudança na sua casa. Usted hace cambios en su casa. Coloca uma cortina bonita, um sofá bonito. Coloca usted una cortina bonita, unos muebles bonitos. Você renovou a casa. Usted renovó la casa. Parece uma casa nova. Parece una casa nueva. A obra de Deus também acontece assim. Às vezes nós temos etapas novas. En la obra de Dios a veces acontece de la misma manera. A veces nosotros tenemos etapas nuevas. Mas lembre-se de uma coisa. Mas recuerde una cosa. Faça parapeito. Haga muros. Não se empolgue. No se anime, no se acelere. Isso, porque às vezes estamos tão empolgados, tão envolvidos que esquecemos das responsabilidades. Porque a veces estamos tan acelerados que nos olvidamos de las responsabilidades. Então nós precisamos trabalhar também para que o Senhor levante anciãos em cada lugar. Entonces nosotros necesitamos trabajar y orar para que el Señor levante ancianos en cada lugar. E que haja comunhão abundante entre eles. Y que haya una comunión abundante entre ellos. E que possa detectar irmãos que têm dom de governo, dom de liderança. Y que se pueda detectar que hermanos tienen dones de gobierno, de liderar. Porque há irmãos que têm um rico ministério da palavra. Porque hay hermanos que tienen un rico ministerio de la palabra. Graças ao Senhor, como precisamos disso. Gracias al Señor. ¿Cómo se necesita de eso? Mas às vezes temos dificuldade de encontrar dons de governo em muitos lugares. Más a veces tenemos la dificultad de que no tenemos dones de administrar y gobernar en algunos lugares. E temos muitas coisas soltas sem administração. Y tenemos muchas cosas sueltas sin administración. E às vezes ocorreram divisões e muitos problemas. Y a veces ocurren muchas divisiones y problemas. E nós vamos nos caracterizando como assumindo uma identidade muito pessoal, mas que não representa a plenitude da obra do Senhor.
Y a veces vamos adquiriendo un color muy particular que no representa la plenitud del Señor. Não representa a plenitude nem da palavra, No representa ni la plenitud de la palabra, nem a plenitude da herança espiritual da igreja, ni la plenitud de la herencia espiritual de la iglesia, nem a plenitude de dons e ministérios, ni la plenitud de los dones y ministerios. não representa a plenitude da diversidade da graça de Deus e dos serviços. No representa la plenitud de la gracia de Dios y del servicio. Então, deixamos de ser o testemunho do Senhor Entonces dejamos de ser los testigos del Señor e nos tornamos testemunho de nós mesmos. y nos volvemos testigos de nosotros mismos. Eu vou terminando. Você lembra que eu falei no começo? Yo voy a terminar. Usted recuerda lo que yo hablé en el comienzo. A casa é um lugar de descanso. La casa es un lugar de descanso E é um lugar de expressar o caráter do dono da casa. y es un lugar de expresar el carácter del dueño de la casa. É um lugar de alegria e comunhão em família. Es un lugar de alegría y de comunión en familia. E é isso que o Senhor espera da sua casa. Es eso que el Señor espera en su iglesia, en su casa. Ele quer se revelar, ele quer ter comunhão, ele Ele quer quer revelar-se. ser seu testemunho. Él quiere tener comunión, Él quiere ver su testimonio. Mas isso não acontece, irmãos, Mas esto no acontece, hermanos, se não tiver governo. si no hay gobierno, Se não há o princípio do parapeito, si no existe el principio del muro de protección. teremos tristeza e muitos problemas. Tendremos tristezas y muchos problemas. Que o Espírito Santo continue a falar conosco Que el Espíritu Santo continúe hablando con nosotros. e vamos nos lembrar, espero que isso fique muito impressionado e marcado no seu coração. Y yo espero que esto quede muy guardado en nuestros corazones. Quando você fizer uma casa nova, Cuando usted haga una casa nueva, farás nela um parapeito harás en ella un muro de protección para que não aconteça que alguém caia para que no suceda que alguien se caiga e o Senhor venha requerer o sangue daquela vítima de você. y el Señor venga a requerirle la sangre de aquella víctima a usted. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bom, irmãos, hoje, ainda que temos outros textos, mas eu creio que a porção que o Senhor nos deu para o momento é esta. Hermanos, aunque yo tengo muchos textos, yo creo que la porción que el Señor tenía para nosotros es esta. Eu prefiro falar devagar e repetir algumas coisas. Yo prefiero hablar despacio y repetir algunas cosas, Mas que você nunca mais esqueça. más que usted jamás se olvide. Amém.